Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, vamos para o estudo dessa manhã, livro de Juízes. Semana passada nós estudamos Josué e hoje nós estamos estudando Juízes. Juízes é o segundo livro do período conhecido como período histórico. Sétimo livro da Bíblia e o segundo livro do período histórico. Ok? Bem, que falar do livro de Juízes? O livro de Juízes é justamente a transição do período que nós conhecemos como teocrático para a instituição da monarquia. Até esse período de Juízes, teocracia é o regime do governo onde Deus é o centro. E aí vai entrar monarquia, deixa Deus ser o centro e o homem torna-se o centro. É justamente a instituição dos reis. Então esse período de transição acontece em Juízes. Nós vamos ler algumas informações importantes e os irmãos vão compreender. Juízes, o livro recebe esse nome que vem justamente do original vernáculo hebraico, que significa shofertim, uma expressão derivada do vernáculo hebraico que significa julgar, governar e comandar, ou seja, torna-se um livro que narra o tempo dos juízes, líderes de Israel, governadores que comandavam o povo entre o período de Josué, teocracia, Deus como centro, até o reinado de Saul, monarquia, conforme descrito em Atos capítulo 13, versículo 19, versículo 20, vai falar justamente desse período dos juízes. Quem eram os juízes? Os juízes não eram um magistrado como hoje, no tribunal, no Supremo Tribunal, com a toga, né? Não era a espécie de juízes. Juízes aqui eram comandantes, eram líderes, governadores, e a função deles era justamente libertar o povo de Israel. Informações básicas do livro de Juízes, qual é? A autoria. A tradição judaico-cristã. O slide ficou ruim. Não, mas é o projetor. Está comendo a parte esquerda e a parte de baixo. Ficou estranho aí. Informações básicas do livro. Autoria. A tradição judaico-cristã acredita na autoria de Samuel, porém existem controvérsias, e alguns preferem acreditar que a autoria é desconhecida. Então, quando a gente fala tradição judaico-cristã, os irmãos entendem, os judeus e os cristãos acreditam que quem escreveu o livro de Juízes foi justamente Samuel. Por fim, ainda existem algumas controvérsias. E essas controvérsias acreditam que foram alguns anciãos. Bom, nós preferimos acreditar justamente na tradição. Ok? A data em que o livro foi escrito está justamente entre 1375 a 1050 a.C. Esse período. E o local em que o livro de Juízes foi escrito é justamente em Canaã, lá na Palestina, ok? Destinatário, são as informações básicas. O livro de Juízes foi escrito para todos os descendentes de Israel. E quando se trata de descendentes, aí sim, thank you very much. Ok, yeah. Aí sim, a gente compreende perfeito, meu amor. Uma estrelinha para esse garoto. Né, Priscila? Priscila dá uma estrelinha quando as meninas acertam lá, né? A Sara só recebe luazinha. Tem a lua não, né? Gente, nós estávamos no culto, aí eu não sei se os irmãos perceberam, a pastora precisou sair 2 ou 3 vezes, era minha sogra ligando, olha, os meninos pegaram Nutella, pintaram o quarto de Nutella, não sei o quê.
E essa criança é uma aventura. Quando a Vanessa já sai para atender o telefone da minha sogra, eu já fico preocupado. Eu disse, meu Deus, o que foi que eles aprontaram dessa vez? É uma aventura. Ok? Então, destinatário ao povo de Israel e toda a sua descendência. Quando a gente fala sobre a descendência, a gente fala sobre a descendência natural e fala também sobre a descendência espiritual. Somos todos filhos de Abraão através da fé. Então, essas informações básicas são necessárias, vão ficar no livro, que os irmãos adquirirem, eu creio, nós vamos caprichar nas informações desse livro, para que seja algo bastante interessante, pertinente, relevante, né, para que as pessoas possam ter conhecimento da Bíblia, livro por livro. Ok, vamos agora ao propósito do livro. Qual é o propósito teológico do livro? O primeiro propósito teológico do livro descrito é justamente esse. Ira. Meus irmãos, a ira é um atributo divino. Né? A gente associa a ira sempre como algo mal, algo ruim. Mas a Bíblia diz bem assim, irai-vos e não pequeis. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? A pergunta que a gente faz é, e é possível se irar sem pecar? Não é? A gente pensa que a ira é um pecado, não é? Mas a ira não é pecado. E um dos propósitos do livro é justamente mostrar a sua ira. Escute bem, vocês vão entender. A linha entre o amor e o ódio é tênue. Muito fina, imperceptível. É fácil saber o que você ama. Basta descobrir o que você odeia. Quem ama a verdade, odeia a mentira. Quem ama a luz, odeia as trevas. Quem ama o bem, odeia o mal. Quem ama a santidade, odeia o pecado. E o livro vai demonstrar a ira divina. E essa ira, o salmista chegou a dizer, tu és terrível, ó Senhor, quando te iras. Quando te iras. É terrível. Deus é terrível quando te iras. Então, os irmãos lembram que o próprio Jesus se irou e, humanamente falando, teve um surto, né? Diríamos assim. Porém, ali ele é movido pela ira, pelo zelo da casa do Senhor. Então, meus irmãos, o livro vai revelar a ira de Deus contra a abominação do pecado. Irmãos, Deus não faz complacência com o pecado. O que é complacência? É vista grossa. Deus não esconde o sol com peneira, nem quer dizer, não tapa o sol com peneira, nem esconde sujeira debaixo do tapete. Deus não faz complacência. Veja, a Bíblia vai nos dizer em Pedro que Deus expulsou os anjos dos céus por causa do pecado. E, venhamos e convenhamos, foi 1/3 dos anjos. Gente, é muita coisa. Agora, como Lúcifer conseguiu persuadir e ludibriar isso? Você já parou para pensar? Como Lúcifer é persuasivo e conseguiu ludibriar essas pessoas. Bem, 1/3. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Reis perderam seus reinados. Líderes perderam sua graça. Por quê? Por causa que Deus não faz complacência do pecado. Então, o propósito do livro é revelar a ira. Gente, deixa eu dar só uma explicação. Na impressão que a gente fez das páginas, ocorreu um equívoco. Aí eu lembrei daquela vozinha, equívoco. Hein, Lorival e Nicole? Equívoco. Isso é um equívoco, ok? E aí eu acho que é nesse propósito teológico que repetiu que era de... Foi isso aí, Willis? Isso, né? Repetiu que era de Josué. A gente pede perdão aos irmãos, os irmãos façam essa alteração. E se precisar, dá um nome ali, o Willis, semana que vem, imprime corretamente. O interessante, o Willis há de convir comigo, a primeira impressão saiu correta. E as outras impressões, só pode ser a obra do capiroto, né, Lorival? É capiroto, é Lorival, que o Lorival chama. Só pode ser a obra do capiroto.
Que coisa, né? A primeira saiu certa e ela está aqui comigo, ó. Aí quando a gente foi olhar as demais, foi impressa 20, eu acho. Foi 20? E aí estava errada. Então, correu esse equívoco. Os irmãos, por favor, nos perdoem e a gente pode isso aí. É desse mesmo jeito que vocês pensaram. Compensá-los. Ok? O livro revela a ira de Deus. Juízes, você vai ver Deus irado. O livro também revela a justiça de Deus. Apresentar a justiça de Deus em punir os transgressores. Há um texto bíblico, uma verdade divina, que diz bem assim, que Deus não terá o culpado como inocente. Deus não terá o culpado como inocente. Deus é justo e a sua justiça se estabelece em toda a terra. Amém? Então o livro vai falar sobre a justiça de Deus. Como assim? O povo pecando e Deus punindo. O povo pecando, Deus demonstrando sua ira através de sua justiça. Outro detalhe do livro é a soberania de Deus. Manifestar a soberania de Deus na história. A gente encontra no livro de Juízes, é como se fosse uma gangorra, altos e baixos. Altos e baixos. E a gente encontra no livro de Juízes a soberania de Deus. Deus sempre levantava um juiz. Deus sempre levantava um libertador. Em todo tempo. Então Deus sempre demonstrava a sua soberania. Nós vamos ver um pouquinho isso quando falarmos de Sansão. E o livro também, além da soberania, vai mostrar a misericórdia, relatar a misericórdia de Deus em preservar o seu povo. Porque, irmãos, teve momentos que o povo de Deus se corrompeu com as outras nações. E Deus, mesmo assim, demonstrando a sua benevolente, longânima misericórdia. Só Deus mesmo. Então, esse é o propósito teológico do livro. E agora nós vamos para a estrutura do livro. Bom, o livro é dividido em 4 partes. Do primeiro capítulo até o capítulo 3, versículo 6, a gente encontra desobediência. Apresenta a desobediência do povo de Deus. Primeiro capítulo, você vai perceber o seguinte, se você for ler. Vamos acompanhar isso, primeiro capítulo de Juízes, para elucidar melhor nossa compreensão. Juízes, primeiro capítulo. Se sua Bíblia tem epígrafes, que são aquelas frases em negrito, você vai encontrar novas conquistas pelas tribos. O primeiro capítulo é a ordem de Deus. Escute bem, irmãos. Escute que isso é muito sério. É a ordem de Deus para completar a obra que foi confiada ao seu povo. Cumprir toda a obra. Deus dá essa obra. Que obra é essa? É aquela que Josué iniciou. De conquistas. Ou seja, essa é a missão de conquistar. Porém, o povo de Deus, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 27, olha o que é que a Bíblia diz, versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. E aí vem falando, Efraim, versículo 29, o que é que diz Efraim? Não expulsou os cananeus. Zebulon não expulsou os habitantes. Asser não expulsou os habitantes. Naphtali não expulsou os habitantes. Começa a falar que essas tribos não completaram a missão que Deus lhe deu. Gente, isso é muito sério. Ouça com atenção, por gentileza. Porque se Deus te deu uma missão e você não completa essa missão, meu irmão, a mão de Deus vai descer sobre sua vida. Eles não expulsaram. A ordem de Deus é que eles conquistassem todo aquele território, destruíssem todos aqueles povos, expulsassem, mas eles não expulsaram, eles começaram a fazer, sabe o quê? Aliança com o inimigo. E aí, quando eles começaram a fazer aliança com o inimigo, eles começaram a compactuar das obras das trevas do inimigo. Eu sempre cito o exemplo de Lorival, vocês vão me entender agora, quando ele simplesmente, evangelho é renúncia, quando ele simplesmente
cortou todos os laços com a música secular. Eu uso como um exemplo, como uma referência, como uma inspiração para outros. Mas em uma das nossas conversas, porque ele se converteu, mas ainda tinha um contrato com a turma, e ele ficou tocando um tempo, e quando chegou a determinado momento, ele se despediu definitivamente. Mas eu conversando com o Lourival, tem a questão de cumplicidade, por conveniência, ser cúmplice de uma forma conivente e de uma forma complacente. Vocês vão entender aqui, eu vou dar o exemplo de Lourival. O que é e cumplicidade é pecado, cumplicidade é um crime. Como é um cúmplice de uma forma conivente? De repente, vou dar um exemplo bem grotesco para os irmãos poderem entender. Chega uma pessoa e diz bem assim, você está de moto, diz bem só, vamos ali, você vai pilotando a moto e vamos passar por tal lugar e eu vou matar a vida de um fulano, de um cicrano. Aí vai descarregar a arma. Você é cúmplice por ter sido conivente. Você é cúmplice. Agora, de repente, a pessoa chega, vamos ali de moto. Você passa por ali, para aquele lugar, você não sabe o que é que ela vai fazer. Ela puxa a arma e atira. Você vai-se embora para a sua casa, você também é cúmplice. Não por conivência, mas por complacência. Você viu e não falou nada. A Bíblia diz em Romanos que Deus abomina não somente aqueles que praticam pecado, como também aqueles que aprovam. Às vezes o camarada não bebe, não fuma, não faz outras coisas, mas ele aprova, ele não corrige, ele não exorta os que fazem. Lourival estava lá no show e a gente conversava sobre isso. Que ele dizia, eu não bebo mais, eu não faço mais coisas erradas, não desonro mais minha família, então eu estou aqui somente por uma questão de profissão. Lembra, Lourival, conversa antiga? Então, eu estou aqui só com uma profissão. E aí foi o Espírito de Deus que o conscientizou e disse bem assim, você não está bebendo, mas os outros, através da sua música, estão bebendo. Você não está se prostituindo, mas os outros, através da sua música, estão se prostituindo. E Lourival tocando, percebeu isso. Eu posso não estar fazendo as coisas erradas, mas aqueles que estão ouvindo o meu som, a música, estão fazendo coisas erradas. Então eu estou sendo cúmplice, não por conivência, porque eu não estou bebendo com eles, mas por complacência, porque de alguma forma eles estão sendo influenciados a beber. E aí, de fato, para a glória de Deus e para a alegria de Anne e de toda a família, o homem está sarado. Mas, gente, esse é um bom exemplo. Cuidado, às vezes você está fazendo cumplicidade com o pecado, não por conivência, mas por complacência. Ambos são crime. As consequências podem ser diferentes, mas ambos são passíveis ao juízo de Deus. Então, houve essa desobediência e o povo começou a ser complacente. O povo via os habitantes que eles não expulsaram adorando os deuses. E sabe o que é que eles faziam? Nada, fingia que não estava vendo. E aí, meu irmão, a ira de Deus vem sobre esse povo, como eu disse no início, né? Veja o capítulo 2. Capítulo 2 vai dizer o seguinte: Deus repreende os israelitas. Amém? Olha o que diz: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Repetindo. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribais os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não expulsarei de diante de vós, antes os serão por adversário, e os seus deuses serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar, a esse lugar de Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. Entendeu? Deus disse: eu prometi por meio da aliança que vos livraria de todo mal.
Eu prometi que minha obra seria completa, que minha vitória seria plena. Mas vós quis fazer o politicamente correto, quis ser bonzinho com todo mundo, legal, bacana. Não é assim? Fizeram aliança, não expulsaram o povo. Em outra versão, eu acho que a versão da Bíblia da pastora diz isso. Esse povo será como espinho entre vós. Diz isso? Espinho. Gente, que coisa terrível é espinho. Meu Deus do céu. É um incômodo. É um desconforto terrível, é um espinho. E quando você está correndo descalço, acontece isso, aí entra um espinho. Vixe, Jesus, misericórdia. Você fica mancando um bom tempo. E a Bíblia diz, esse povo será como espinho. Eu agora já não estou lecionando, estou ministrando. Se Deus te pediu para fazer uma missão, uma obra, meu irmão, não deixa pela metade. Completa a missão que Deus te confiou. Porque se você não fizer isso, haverá espinho sobre sua vida. E o espinho desse povo foi terrível, meu irmão. Porque agora os próprios habitantes, filisteus, amorreus, jebuseus, e aquela raça toda ali, começa a perturbar a vida de Israel. E agora começa a gangorra. Os altos e baixos na história do povo de Israel. Então, a primeira parte é apresentada a desobediência do povo. Segunda parte é apresentada o declínio. Meus irmãos, pior, eu chamaria o livro de Juízes, essa parte, a idade das trevas. O povo está na terra que mana leite e mana mel. O povo já não é mais escravo, mas agora existem os habitantes ao redor que eles não expulsaram, atormentando a vida deles. Eles deixam de adorar, eles começam a adorar outros deuses, eles começam a ter práticas pagãs, aí começa a entrar poligamia no meio do povo de Deus, começa a entrar incesto no povo de Deus, e as leis de Deus vão sendo uma a uma infringidas, uma a uma desrespeitada. E aí começa a fase do declínio, capítulo 3 ao capítulo 16. Da mesma forma que acontece a parte do declínio, acontece a parte dos livramentos. É Deus enviando juízes. Entra juízes, sai juízes, entra juízes, sai juízes. Deus enviando seus juízes. E por fim termina, sabe como? A apostasia apresenta a corrupção total da nação de Israel. É o livro de Juízes. Quem já leu o livro de Juízes sabe muito bem o que o pastor está dizendo e recorda perfeitamente das agonias. Escute, se eu pudesse resumir o livro de Juízes em um só versículo, sabe qual seria esse versículo? Último versículo do livro de Juízes. Alguém pode ler? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Isso resume tudo. Não havendo Deus, não havendo rei em Israel, o povo vivia à vontade e cada um fazia o que dava na teia. Não é assim que a gente fala? O que dava, vinha na cabeça, o povo fazia e não estava nem aí. Infelizmente, essa era a realidade. Se eu pudesse resumir, eu resumiria dessa forma. Agora, antes de falar sobre o juízo de Israel, eu preciso falar de uma coisa. Não sei se os irmãos perceberam isso. Escute, você que é líder ministerial, escute isso. Sucesso sem sucessão é fracasso. Sucessão, fica até sugestiva a expressão, né? Mas realmente, quando a gente consegue fazer um sucessor, a gente consegue um sucesso, uma sucessão. Aproveitando a oportunidade que a língua portuguesa nos proporciona. As palavras são totalmente diferentes em seus significados. Ou seja, quando tem um sucessor, ou seja, sucessão é justamente quando há um sucessor. Houve uma sucessão. Tem nada a ver com a palavra sucesso, mas ao mesmo tempo é um baita de um sucesso. Moisés conseguiu sucesso, porque ele formou um sucessor.
Josué foi um grande líder, fantástico, extraordinário, incrível. Qual o pecado de Josué? Qual é? Bíblia não revela. Um homem de conduta, compostura impecável. Qual foi o erro de Josué? Você vai dizer, eu também não vejo, pastor. O homem todo o tempo, a postura formidável. Acabei de falar qual foi a falha de Josué. Justamente, ele não fez sucessores. Josué morreu e o livro de Josué fala sobre a sua morte. Ainda no capítulo 1, no primeiro capítulo de Juízes, fala sobre a morte de Josué, mas quando Josué morreu, o povo endoidou. O povo endoidou. Só havia os anciãos, os mais experientes, né? E é um texto bíblico, um adágio bíblico, que ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Então, na morte do líder, o povo ficou disperso. Então, meu irmão, se você tem uma chamada, um ministério, isso serve muito para mim, sobre formar sucessores, e para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Pois não? Também não só depende do líder, né? Depende também do liderado. Às vezes você tem a disposição de formar sucessor, mas os liderados não querem. Ok. Então vamos lá, falar sobre isso. Já que a pastora entrou nessa questão, é extremamente importante e pertinente. Eu queria que alguém achasse aí, pesquisa nos recursos tecnológicos, a passagem do Conselho de Jetro. O Conselho de Jetro. Vamos lá. Quem achar vai ganhar uma estrelinha. É assim, Priscila, que você consegue domar aquelas ferinhas? O Conselho de Jetro. Alguém achou? Êxodo 18, 21? 18, 20. Muito bem, pastora. Muito bem lembrado. Êxodo 18. (18, 20). Não estou achando. É isso, 18, 20. Ok, 18, 20, 21. Ok. Um dia nós tivemos uma reunião aqui na igreja de líderes. E uma pessoa chegou e disse bem assim, pastor, eu aconselho ao senhor o Conselho de Jetro. E eu fiz, uau, joia. Qual é o Conselho de Jetro? Eu aconselho todo mundo o Conselho de Jetro. Todos os líderes aqui me ouçam. O Conselho do Jetro é descentralizar e delegar. Descentralizar e delegar. A Anne viveu muito bem isso agora no retiro anterior, né? A liderança descentralizou. Gilberto estava muito preocupado, porque os outros retiros, muita coisa se concentrava na liderança. Descentralizaram, delegaram, estava todo mundo feliz da vida. Ministério Semear com a André, né, descentralizou e delegou. O segredo é esse, descentralizar. Quando o Jetro viu uma fila enorme de pessoas procurando Moisés para se aconselhar, Jetro, sacerdote pagão, não adorava o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não. Isso significa que às vezes pode vir conselho bons de pessoas, mas, entendeu? Nem sempre, não é uma regra. Mas tem gente que coloca um cabresto e diz, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou ouvir esse palestrante, não vou ouvir esse professor porque não é crente, então só os crentes. Não é bem assim. Entendeu? E aí, Jetro diz bem assim, Moisés, isso não é bom que você está fazendo, você vai morrer e vai matar o povo. Deixa eu lhe dar um conselho, separe homens para liderar 100, separe homens para liderar 50. Quem em princípio vê isso diz, fantástico, extraordinário. Mas a pastora foi muito feliz quando ela disse que existem critérios. E às vezes não é falha do líder,
Olha os critérios. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Eu amo a Bíblia, gente. Diz o seguinte: procura dentre os homens, dentre o povo, homens, repita comigo, capazes. Segundo, tementes a Deus. Terceiro, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Gente, o mais importante daqui, sabe qual é? Homens capazes, tementes a Deus. Terceiro, qual é? Homens de verdade. E o mais importante é o quarto. Que o quê? Aborreçam a avareza. A avareza não no sentido simplesmente de enriquecer, mas no sentido das lisonjas, da jactanciosidade. Homens que abominem a vaidade. Homens que desprezem o poder, os títulos. Homens que não deem valor à aprovação dos homens. Aí tem aquela canção do tributo na formatura do pessoal. Eu propositalmente, com a ajuda de Yuri, eu disse, coloca essa canção. Que é um dia eu conversando com Yuri, menino novo, mas gosta de ouvir Vitorino Silva. Vitorino Silva, é? Aí diz a canção, se aplausos eu receber, no Calvário vou me gloriar. Eita Jesus! Quem tem chamado de Deus se gloria no Calvário, meu irmão. Ele leva os elogios para o Calvário e queima. Queima como oferta ao Senhor. Queima, Jesus, porque se aquilo não for queimado no Calvário, aquilo faz um mal terrível. Faz um mal terrível. Então, pastora, muito obrigado aí, viu? Houve uma falha de Josué, mas nem sempre é culpa de Josué. E o texto vai nos explicar que realmente a situação era complicada. Esses são os juízes de Israel. Quantos? 15 juízes num período de... Oi? No período de quantos anos? Quem é bom de cálculos? 315 anos. Não é isso? 325. Verdade. Ok. Só testando para ver se vocês estão prestando atenção aí. 325 anos. Quem pode fazer um cálculo aqui para ter uma noção de quanto tempo 325 dividido por 15? Para você ver como a crise estava terrível nesse período. 21 e praticamente 22 anos. Evidentemente teve juízes aí que reinou bem menos. Mas para os irmãos terem uma ideia, como é que pode, né? Como é que pode liderar em um intervalo tão curto de tempo? Justamente o pecado, a dificuldade do povo. Então teve Otiniel, livrou Israel do rei da Mesopotâmia. Houve Eude, expulsou os amonitas e os moabitas. Houve Sangar, né, que matou 600 filisteus e salvou Israel. Houve Débora, né? Débora, já estava lá, não era o nome de Débora? Débora significa abelha, né? Ah, isso. Vanessa significa borboleta. A gente está bem demais, né, Valdir? Só glória. Então, ó, Débora. E Débora é interessante, que os homens não queriam ir para a guerra. Aí uma mulher se levanta como juíza, nós vamos vencer. Aí Deus diz aos homens, sabe o quê? Eu vou dar vitória a vocês, mas a honra será de uma mulher. Eu vou dar vitória a vocês, porque eu tenho uma aliança com esse povo, mas a vitória, a honra vai ser de uma mulher. E a honra foi da mulher, ok? Depois vem Gideão. Você lembra a história de Gideão? Gideão está com 32 mil homens, e Deus diz, é gente demais, e aquilo vai reduzindo, e se torna 300 pessoas, para que a glória seja sempre do Senhor, e nunca de homens, ok? Depois de Gideão vem Abimeleque, depois vem Tola, depois vem Jair, depois vem Jefter, depois vem Ibissã, depois vem Elon, depois vem Abidom, depois vem Sansão, depois vem Eli, depois vem Samuel. Samuel foi o último juiz, eu vou defini-lo assim, o último juiz de fato. Um dos maiores profetas
e um dos maiores profetas, porque Samuel teve o privilégio de ungir 2 reis, né? E o maior sumo sacerdote da história foi Samuel. Então, um homem incrível, uma vida extraordinária de Samuel. No livro que vocês adquirirem, esse gráfico eu encontrei na internet, eu encontrei o outro gráfico na internet, então eu vou tentar fazer um gráfico que pega o melhor dos dois para ficar mais interessante. Aqui não vai dar muito para ver, né? Tá os 15, tem o nome hebraico, tem um significado. Olha a Débora lá, a abelha, né? Otoniel, o leão de Deus. Aí tem as narrações, tem as tribos da onde eles passaram e tem os detalhes. Primeiro juiz, esse Eude era canhoto, filho de Anote, liderou, aí vem os detalhes, liderou o povo por 23 anos, liderou o povo por 22 anos, justamente a média, né, que foi apresentada. Teve 40 filhos e 30 netos. Quem é esse? Esse aqui? Olha, rapaz, Alonso era. Ah, rapaz. O velho Alonso aqui, olha. Alonso teve 40 filhos, gente. Meu avô. Registrado, né? Que quer dizer que veio extra para. Por isso que a herança ainda não saiu e a maior guerra para saber como é que é essa história. Todo ano aparece um novo. Antes era todo dia. Aí vem Sansão, Nazireu deste nascimento, vem Eli e vem Samuel. Essas informações básicas. É verdade que cada personagem desse tem uma história linda, fantástica para contar, mas infelizmente nós não temos tempo. Quando nós falamos sobre a soberania, no livro a gente vai falar um pouco, descrever um detalhe. Quando nós falamos sobre a soberania de Deus, eu vou dar um exemplo. Sansão. Se você lembra, Deus disse a Manoá: tu terás um filho e o teu filho livrará os filisteus, o povo, os hebreus da mão dos filisteus. Ok, nasceu o garoto e a sua mãe era estéril, né? Nasceu o garoto com voto de Nazireu, não podia cortar os cabelos, não podia tomar vinho e não poderia tocar em coisas mortas, em cadáveres, né? E aí ele transgride todas as suas regras. Eu queria tanto tempo para descrever sobre Sansão. Gente, ele casa com uma mulher que ainda não é Dalila, e ele bebe tanto que fica bêbado. Infringiu a primeira regra de Deus. Segundo, um dia ele vai pelo campo, vê um leão, ele mata o leão, vai. Depois, quando ele volta, tem uma colmeia, tem um... Como é que eu posso dizer? Um enxu, né? Enxu que chama, né? Enxame, né? Cheio de abelha, e ele coloca a mão no leão morto e tira o mel. Ele toma aquele mel, para os judeus é contaminação pegar nos cadáveres, né? No morto, em coisas mortas. Ele pega aquele mel e leva para os seus pais. Aqui traz uma ministração terrível. Ou seja, além de perder o temor de pecar, ele conduz outros a pecar. Eu fui para um casamento há muito tempo. Nesse casamento eu não sabia, mas eu fiquei tomando vinho de todas as pessoas que estavam lá. Estava o irmãozinho tomando vinho, eu chegava lá e disse: irmão, me dá isso aqui. Desculpa. Português é complicado, né, gente? Tomando não, tirando. Muito bem, ainda bem. Filha, não falte os escudos da palavra. Gente, português é complicado, né? Os irmãos entenderam aí, né? Os irmãos estavam tomando vinho e eu tomando da mão dos irmãos. E eu tirando das mãos dos irmãos. Chegou para uns 5, 6 irmãos. Eu cheguei lá para o irmão. Um desses era Toninho, tá? Vou revelar. Eu disse: vem cá, faz isso não. Isso já faz uns 9 anos. Faz isso não. E botava lá. Aí chegava para o outro: não, minha irmã não faz isso não. Aí, ou seja, o casal que fez o casamento serviu vinho para todo mundo. Ou seja, além de fazer o errado, estimulou as pessoas a fazer errado. Se ele tem a maturidade, e aí é um outro assunto, para um outro dia, de degustar, mas não provoque isso nas pessoas. Tem gente que sofre,
né, de abstinência, que luta contra essa dependência. E aí, moral da história, um ente, para não ser muito mais detalhista, um parente, para não dizer o grau de parentesco, ficou bêbado no final da festa e quase acaba com a festa. Aí eu disse, meu Deus, da mesma forma Sansão faz, e da maneira que eu aplico esse exemplo aqui, você pode aplicar outros exemplos que você vê, que você conhece, de pessoas que fazem o erro e induz outros a cometer o mesmo erro. Ok? Então, gente, tenha esse cuidado. Sansão fez isso, Sansão perdeu o temor. E a última coisa foi os cabelos, a história você já conhece. Aí, Dalila, enfim, resumindo toda a história, Dalila estrategista, o evangelista Reginaldo um dia pregou sobre isso, que Dalila coloca ele no colo e começa a fazer um cafuné. Eita, mensagem boa aquela de Reginaldo, não? Começa a fazer um cafuné sutilmente, o inimigo vem assim, você me ama ou não me ama? Me dá uma prova de amor, cuidado. Cuidado com esse argumento, me dá uma prova de amor. A prova de amor está lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Dá uma prova de amor, espere. Espere para você ver. E ali de repente, ele cai na estratégia de Dalila. Gente, o homem que venceu exércitos, ursos e leões, caiu na lábia da mulher. Tem até uma música, eu acho que é de Alceu Valença, quem me ajuda aí a lembrar? Que tem uma poesia incrível, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. É de Alceu Valença? É de quem? Geraldo Azevedo? Zé Ramalho? Quem que canta é Zé Ramalho, né? Gente, escuta a poesia dessa canção. Essa canção vai falar de Alexandre o Grande, vai falar de todos os homens na história, até chegar a Lampião, onde a Paula Afonsina, Maria Bonita, né? Quando Virgulino Ferreira, o Lampião, né? Aí mostra Maria Bonita. Gente, cuidado. Mulheres, vocês têm essas armas, mas usem por bem. Usem por bem, viu? Usem por bem em nome de Jesus. E essa história veio lá, acabou com Sansão. O homem mais forte ficou um menino. O grande homem ficou um menino, bestão, bobão, babando. Acho que você já viu essa cena em algumas situações. Perdeu suas forças. Moral da história, foi capturado, levado ao cativeiro. E lá, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele disse, Senhor, me dá mais força, só mais uma vez, para que eu morra, mas para que eu também leve essas pessoas comigo. Aí quando acontece isso, que ele recebe mais uma vez força, empurra as colunas e o palácio, que estava tendo uma festa, e ele era o motivo da chacota, da ironia, do sarcasmo, cai, todo mundo morre, e a Bíblia diz, matou mais Sansão em sua morte do que toda em sua vida. E durante a sua vida ele matou muita gente, então tinha muita gente reunida naquele palácio. Acontece que a palavra que o anjo deu a Manoá se cumpriu. Deus é soberano. Deus é soberano. Mas sabe o que é que eu imagino? Se Sansão fosse temente e obediente, Sansão estava em Israel, em paz, casado com uma bela judia, tendo filhos e tendo netos e desfrutando do melhor de Deus. Estava de boa, mas ele preferiu o pecado. Mesmo assim, os propósitos de Deus se cumpriram, porque Deus é soberano. Então, meu irmão, se Deus tem propósito na sua vida, tenha certeza que vai se cumprir, você querendo ou não. Agora, compete a você escolher se vai viver da melhor maneira ou da pior forma, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pois não? Boa observação, pastor. Ele faz as coisas e não tem punição, né? Ele toma o mel, não tem punição. Ele casa com mulher, não tem punição. Ele fica bêbado numa festa, não tem punição. Ele começa a fazer as coisas erradas e não há punição. Gente, Deus fica assistindo. Você não percebeu não como Deus age? Deus fica assistindo.
Deus diz bem assim: colocarei um anzol no teu nariz e farei voltar de onde você veio. Mas até Deus colocar o anzol no nariz, menino, Deus dá cordas. Alguém pescou aqui, sabe como é pescar? Quanto maior o peixe, mais corda você dá. Deus não vai brigar com ninguém não, aí você dá corda, e quando o peixe está cansado, você faz só. Aí ele vem. E se ficar puxando, brigando, aí Deus diz, quando usa esse texto, usa justamente nesse contexto. Colocarei um anzol no teu nariz, farei. É o que acontece com Manassés. Manassés, rei de Israel, sacrificando seus filhos a Maloque, a Dagon, uma imagem. E Deus olhando e, tua hora vai chegar. É Jonas, desce a Tarsis, desce a Jope, pega o navio, vai para o porão e Deus. Gente, eu sei que humanamente a gente pensa, não era mais fácil Deus usar um profeta lá em Jope e dizer bem assim: Jonas, assim diz o Senhor, não pega esse navio. Ia adiantar, gente? Não ia adiantar. Se não fosse navio, ele ia inventar um helicóptero naquela época. Um jet ski, alguma coisa, ia fugir para outro lugar. Aí Deus disse: está certo, não é profeta não, sou eu, deixa comigo. E boa observação, vai fazendo as coisas erradas. Gente, nem tudo que dá certo é certo. Deus disse: fala a rocha, Moisés. Moisés pega o cajado, atribulado, e pá! Fluiu a água da rocha? Fluiu? Deu certo? Deu certo? Deu. Mas foi certo? Quem pagou o preço? Moisés, eu mandei você falar, você bateu na rocha. Mas Senhor, eu estou revoltado, indignado. Moisés, vamos fazer o seguinte: por causa disso aí, você não vai entrar mais na terra que mana leite e mana mel. Mas Senhor, enquanto isso o povo, glória a Deus, está saindo água da rocha, está saindo água da rocha, está saindo água da rocha. Pode estar saindo água da rocha, mas o certo é certo. E nem tudo que dá certo é certo. Ok? Vamos lá. Tipologia no livro de Juízes. O anjo que aparece a Manoá. Juízes 13:18. Jesus na teofania. Tipologia. O acento ali não existe, tá? Senão ficaria tipologia. Né? A pastora que observou isso. Tipologia. Então, o anjo é Jesus na teofania. O anjo que aparece a Manoá, pai de Sansão, é Jesus. E Manoá diz: qual é o teu nome? Ele fala Isaías 9:6. Porque perguntas pelo meu nome é maravilhoso. Aparições de Jesus no Antigo Testamento. Então, ali o anjo que aparece a Manoá está nos ensinando que um dia, né, Jesus viria como maravilhoso. Segunda tipologia, a oferta de Manoá. Manoá pega um cordeiro e sacrifica. Todo sacrifício de cordeiro é uma tipologia do sacrifício de Cristo. Cristo é o cordeiro, assim como João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então, os irmãos estão entendendo aí? E a outra tipologia é os juízes. Todos os juízes libertadores. Jesus é o libertador. Todos aqueles juízes apresentavam que um dia Deus enviaria um único libertador que faria a libertação completa, coisa que até agora nenhum desses outros conseguiram. Os irmãos entenderam a tipologia? Tudo tranquilo, né? Então vamos prosseguir. A apologética do livro de Juízes, a parte mais polêmica. Mas antes de falar da apologética, que eu já termino com a parte mais polêmica. Evidências arqueológicas. Todo livro eu estou apresentando evidências arqueológicas. Toda ministração de aula. Quando sair o livro, eu não vou falar sobre uma evidência, eu vou falar sobre todas as evidências arqueológicas do livro, que chegou a 1000 conhecimentos. Porém, eu não vou colocar imagens, né, porque senão ia ser uma enciclopédia enorme, de 10 volumes. Então, a gente só vai colocar um gráfico mostrando. Então, gente, o altar de Manoá está em Israel. Eu preciso voltar em Israel, porque tem muita coisa que a gente não viu, gente. Esse altar mesmo, a casa de Raabe, eu quero estar lá na casa de Raabe, marchar lá em cima, né, fazer um vídeo e viver essa experiência. Olha o altar de Manoá. O altar de Manoá é a verdadeira relíquia bíblica. Ele é um dos poucos altares encontrados em campo aberto. E o segundo é o altar de Monte Arel,
é na região de Benjamim. Este é o único da Judéia. O altar está localizado junto a uma região industrial próxima à cidade de Bet-Shemesh. É isso aí mesmo. Considerada a cidade de Sansão e bem abaixo da Tel-Zorá, que é a cidade bíblica de Zorá, a cidade dos pais de Sansão. Foi encontrado, segundo a tradição dos próprios judeus, que confirmam a região localização, esse é o altar de Manoá, o pai de Sansão. Ok? Então, evidências arqueológicas que confirmam, que comprova a veracidade do livro. Apologética de Juízes. A Bíblia aprova o homicídio. O que é que Deus diz? Não matarás. E agora em Juízes Deus diz, matarás. Homens, mulheres, crianças, animais e tudo. Deus está entrando em contradição? Não. Quem esteve aqui na aula passada vai dizer que Deus diz bem assim, não mentirás. E Deus abençoa a mentira de Raabe e abençoa a mentira das parteiras do Egito. Foi detalhado isso com muita atenção. E, de fato, que Deus abençoe sim não é mentira, mas a atitude de fé que elas tiveram. A parteira, o faraó tinha dito bem assim, toda criança que nascer e for homem entre os hebreus, mate. Nasciam os meninos, as parteiras diziam que era menina, para não matar os meninos. E Deus, a Bíblia vai dizer, Deus abençoou as parteiras e fez com que elas se tornassem prósperas. Raabe esconde os espias, os soldados de Jericó chegam lá, os espias estão na sua casa, ela disse, não estão aqui. Ela mente e Deus abençoa a mentira. Então, é uma questão de ordem moral. Deus abençoou o erro que elas fizeram em nome de um bem maior. Porém, não justifica validar a mentira. A mentira continua sendo pecado e o diabo é o pai da mentira. O que havia mais nessas mulheres era atitude de fé. Da mesma forma, a Bíblia, quando você vê, o mandamento de Deus não é não matarás. Nós vimos isso quando estudamos Êxodo. O mandamento de Deus é não assassinarás. Assassinar é matar sem um propósito. Porque se o mandamento de Deus é não matarás, então, meu irmão, todo carnívoro que está aqui é um pecador. Porque você mata. Aí você mata para se alimentar, você mata para sobreviver. Você pode até não propriamente matar, mas você se alimenta daquilo que mataram. Estão entendendo? Então o texto é não assassinarás sem propósito. Então o próprio Deus que diz não matarás, que reprova o homicídio, em casos específicos, principalmente dos ímpios, ele manda matar. Deus está entrando em contradição? Não. Eu vou lá na frente falar isso, mas é importante, irmãos, porque eu sei que quem está aqui hoje não vai estar quando eu for falar sobre Esther. Lembra de Amã, o Agadagita? O infeliz que quis matar todos os judeus, Mordecai e Esther. Lembra desse personagem que ele cria uma forca para Mordecai e ele acaba sendo enforcado nessa forca? Lembra dessa história? Pronto, Amã, o Agadagita, é descendente do rei Agar. O rei Agar viveu na época do rei Saul. Perdão. Muito bem. Do rei Agag. O rei Agag viveu na época do rei Saul. E Deus tinha dado uma ordem ao rei Saul: matem tudo. O rei Saul poupou o rei e poupou o melhor da terra. Só porque Deus mandou matar Agag. Sabe por quê? Porque quando Moisés está saindo do Egito, ele pede permissão para passar e os amalequitas deixa o povo de Israel passar. Só que atrás vêm os anciãos, os doentes e as crianças. Os amalequitas vêm e atacam o povo de Deus por trás. Foi uma grande guerra, graças a Deus, o povo do Senhor teve a vitória, mas Deus disse a Moisés: Moisés, eu prometo que um dia eu vou apagar os amalequitas da história. E quando surge o primeiro rei de Israel, a primeira ordem de Deus é: destrua os amalequitas. Ele poupa o rei Agag. O rei Agag foge com seus familiares, suas concubinas, seus filhos. Aí lá, gente, 600 anos depois, quem é que surge? Amã, o Agadagita, instruindo Assuero a destruir todos os judeus. Quando Deus mandava matar a criança,
Deus estava sendo misericordioso com aquelas crianças. Pequenininho e inofensivo, mas quando crescer, colocaria toda a nação de Israel em risco. Consegue entender? Deu para entender, né? Então, gente, a Bíblia prova homicídio? Não. Porém, Deus é soberano. Em determinados momentos, a sua ordem tem que prevalecer. Como Jael pode ser louvada por um homicídio tão cruel? Jael é um juiz que simplesmente pegou a faca e encravou no coração do rei. Se você for ler o contexto, aparentemente um ato de covardia, mas na realidade um ato heróico. Ele fez isso, o rei pagão, deixando bem claro, em Israel não existia rei, e ele fez isso para livrar o povo de Israel. Ele se fez de bom, se fez de amigo, e na oportunidade que ele teve, ele pegou o punhal, a faca, e encravou no coração do rei. Mas ele fez isso em ato de fé, para livrar o povo. Aí quem vê esse texto diz, como Jael pode ser louvada por um homicídio tão cruel? Então, gente, a realidade é justamente essa. Entendeu? Como é que Deus poderia permitir que Jefté oferecesse sua filha em holocausto? Lembra disso? Jefté é um juiz, presta bem atenção aqui. Ele vence uma guerra, e quando ele vence uma guerra, ele diz, a primeira coisa que eu ver, eu vou sacrificar a Deus. Aí quando ele chega na terra, sabe quem é que ele vê? Ele vê sua filha. Ele diz, e agora? E a Bíblia diz, e Jefté sacrificou sua filha. Aí a pergunta que se faz, e Deus aceita sacrifícios humanos? Se a Bíblia nos mostra que todo tempo Deus é contra sacrifícios humanos. Ok, pensa assim, quem não gosta de ler realmente a Bíblia? Porque a Bíblia própria responde, abra comigo em Juízes 11, o que ele fez. Juízes 11. Juízes 11, a partir do versículo 29, fala sobre o voto de Jefté. E aí no versículo 38, vai nos trazer a explicação, para a gente não perder mais tempo, tá? Explicação. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ou seja, Deus não aceita sacrifício humano. Então o que foi que Jefté fez? Ele consagrou a sua filha ao Senhor, ao ponto de que ela não teria mais homem. Ou seja, ela não casaria mais. Seria naquela época uma espécie de freira, dedicada somente para a obra do Senhor. Os irmãos entenderam? Ele não matou sua filha. Quem faz uma leitura superficial da Bíblia entende dessa forma. Então, Nicole, naquela época existia esse voto. Priscila está rindo por quê, Priscila? Onde o homem consagrava a mulher ao Senhor e pronto, já era. Ela passava 2 meses chorando e já era. Acabou a história. Viu, Nicole? Qualquer coisa, precisar de ajuda, eu lhe dou todo apoio. Os irmãos entenderam, né, gente? Ok? Como é que Deus poderia... Não, ele não consagrou. A Bíblia não pode se contradizer. Deus nunca aceitou sacrifício humano. Um exemplo disso é Isaac. Deus estava apenas provando a fé de Abraão. Pois não? Sim. Eude também fez isso. Mas você leu essa referência? Eu vou dar uma olhada a isso com mais atenção, porque houve 2 juízes que fez isso, que mataram de uma forma cruel aos reis, né? E entra nessa contradição. Como Jael pode ser louvada por um homicídio tão cruel? Mas a pastora me deixou em dúvida, eu vou dar uma analisada sobre isso. A coisa a gente corrige no livro. Mas houve 2 juízes que matou de uma forma cruel e entra-se nessa questão. E pode Deus ter aprovado isso? Aprovou, porque eles estavam fazendo isso como um ato heróico. Por fim, o suicídio é um pecado? Se é porque Deus abençoou Sansão por ter cometido. Juízes 16, 26 e 27. Suicídio é pecado? Sim. Digamos que sim, de uma forma bem prática, né? Mais prática possível. Então, se é pecado, por que Deus aprovou o suicídio de Sansão? Alguém tenta responder aqui?
Alguém tenta responder? Tandandandam. 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 E agora, a Bíblia está em contradição? Não, de modo algum. Sansão, diferente de Judas, não cometeu suicídio. Mas, pastor, ele tirou sua própria vida. Isso não é suicídio. Isso é sacrifício. Se isso for suicídio, Jesus se suicidou também, não se suicidou? Porém, não é suicídio. É sacrifício. Ou seja, Sansão ofereceu a sua vida como sacrifício a Deus por um bem maior. Foi o que Jesus fez. Você sabia que tem gente que alega que Jesus se suicidou? Não é suicídio, é sacrifício. E o que Sansão fez é um sacrifício considerado na corporação militar como um ato heróico. Como um ato heróico. É você simplesmente dar a sua vida em prol dos seus companheiros, em prol da sua pátria. E ele fez isso pelo seu povo, pelos seus companheiros, pela sua pátria, e fez isso sobretudo por Deus. Os irmãos entenderam? Deu para entender, né? Alguma dúvida em relação a isso aí? Não, né? Então, não é um suicídio, é um sacrifício. E esse sacrifício é considerado como um ato heróico, um ato de guerra. E tem muitos casos como esse, né? Alguém pode me lembrar algum na história? Tem muitos casos de pessoas que, em guerra, simplesmente sacrificaram sua vida para que outras pessoas fossem salvas. Os bombeiros que invadiram o World Trade Center no dia 11 de setembro para capturar aquelas pessoas. Muitos morreram e muitos sabiam. Tem até um filme, né? 11 de setembro. Muitos sabiam que iam morrer, mas fizeram aquilo não como suicídio, mas como sacrifício. É semelhante ao caso de Sansão. Bem diferente do caso de Judas. Os irmãos compreenderam? Judas não. Tira a sua própria vida porque não conseguia lidar com suas emoções, com seus sentimentos. Remorso. Bem, gente, me pediram, pastor, termine o culto antes das horas. E eu disse, eu vou tentar fazer esse sacrifício, né? E graças a Deus aí, 11 horas nós estamos encerrando. Então, gente, há pedidos, eu não quero ser disciplinado por ninguém, chegaram até me ameaçar. Pastor, se o senhor não terminar, o senhor vai ser disciplinado. Aí eu disse, tá certo então, né? Então, graças a Deus deu tempo de falar tudo e procuramos falar com riquezas e detalhes. Posso garantir aos irmãos que falei mais do que imaginava que ia falar, ok? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.